Imunidade psíquica. O médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar por melhorar-se. O médium que compreender seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Item 9, capítulo 28, de O Evangelho segundo o Espiritismo. As tarefas sucediam-se umas às outras, no nosocômio Esperança. A obra de amor do apóstolo Sacramento tornou-se polo dispensador das bênçãos da complacente misericórdia. Naquela manhã, antes mesmo do sol afugentar a madrugada, preparávamos para mais uma caravana de aprendizado. Vamos acompanhar Dona Maria Modesto Cravo em atividade de assistência fraternal na terra. Convidamos uma pequena equipe de jovens, que faziam seus primeiros estágios de aprendizado junto à crosta, depois de alguns meses de adaptação pós-desencarne. Rumamos para o local previamente combinado, e lá já encontramos Dona Modesta e outros amigos do hospital. Após os cumprimentos, ela explicou-nos a atividade com detalhes, nesses termos. Nossa intercessão dessa hora é providência de urgência em favor de Cesário, dedicado médium da seara espírita. Nosso irmão tem se apresentado com disposições valorosas ao trabalho, razão pela qual as investidas espirituais perseguem-no com programação perseverante. Aproximamo-nos do médium oferecendo liberdade aos jovens componentes da equipe. A cena era muito educativa. Cesário estava preparando-se para as atividades do dia em seu lar através da oração. No entanto, à porta de sua residência, uma chusma de almas postavam-se em atenciosa expectativa. Percebemos nítido halo magnífico, provindo das dependências de sua casa, abrangindo larga faixa de espaço até a vizinhança, impedindo a entrada daqueles que certamente estavam à espreita da oportunidade para alguma iniciativa infeliz. Cesário preparava-se para sair, e notamos intensa movimentação. Dona Modesta fez um sinal ao irmão Ferreira, experiente companheiro dos serviços de defesa, e vimos toda a sua equipe em atitude que bem recordavam os momentos que antecedem os combates da terra. Cesário tomou a direção da rua com seu veículo, e o vozerio da turba foi ouvido com estrondo. Dona Modesta, na condição de condutora, pediu-nos a prece, o que fizemos com emoção. Após a oração, a visão espiritual de todos nós aguçou-se e constatamos ao lado do médium a sua amorosa benfeitora envolvendo-o em doçorosa paz. Um anel magnético muito luminoso com cores violetas prateadas acomodavam-se sobre a cabeça de Cesário, como se fosse uma boina com a parte superior aberta. Constatávamos que patadas de matéria enfermiça eram atiradas sobre o servidor, mas eram dissolvidas integralmente por alguma força especial que partia desse anel. Os jovens curiosos mais vigilantes nos serviços de apoio olhavam para mim com a rogar orientação para a hora que se pronunciava como sendo portadora de gravidade. Observamos então que o trabalhador da mediunidade, tão logo dispôs-se de alguns momentos, estacionou seu automóvel em razão de súbito mal-estar mental. Sentia pelos canais medianímicos que algo não estava bem. Recorreu à prece e percebeu que estava sendo alvo de um ataque de adversários do amor. Tomou então iniciativa de criar um laço constante com sua memória, estabelecendo um clima de segurança. Buscou a leitura refazente e orou com carinho pelos que lhe atacavam, pedindo a Jesus pelo bem de todos eles. Irmão Ferreira, com sua equipe de colaboradores, utilizava-se de recursos eficazes de proteção. Rapidamente constatamos que a cilada foi frustrada, e todos nós nos reuníamos a Dona Modesta para agradecer a Deus e aprender um pouco mais. Assim que foram encerradas as atividades, a devotada servidora do Cristo colocou-se à disposição dos jovens aprendizes para as oportunas indagações. Sérgio toma a palavra e diz: Dona Modesta, podemos classificar as atividades dessa hora como uma desobsessão? Certamente. Podemos dizer que é um gênero específico de obsessão. Comumente encontramos 3 tipos de almas nos capítulos da obsessão: os nossos credores de outros tempos, os oportunistas que criam vínculos pela invigilância humana e os declarados adversários do bem. Em que caso enquadram-se os agressores de Cesário?
São adversários ferrenhos do espiritismo que procuram atormentá-lo. É um caso típico de obsessão controlada. Obsessão controlada? Nosso irmão apresenta o recurso à imunidade psíquica, com que nos permite uma tarefa de parceira. Ele é usufrutuário de um contrato de assistência permanente, em razão dos méritos que se faz credor. Enquanto Sérgio interrogava, os demais amigos mal continham sua ânsia de saber. Prenunciando a curiosidade de todos, o coração querido de Pedro Elvésio, que acompanhava-nos a tarefa, dirigiu a palavra à nossa instrutora, buscando sintetizar as questões. Dona Maria, explique-nos por caridade sobre aquele anel luminoso na cabeça de Cesário. Sim, Elvésio. É uma criação de almas superiores em favor da obra do bem que todos, pouco a pouco, estamos construindo na Terra. Chama-se imunizador psíquico. Composto de material rarefeito, mas de alta potência irradiadora de ondas mentais de curta frequência. É um aparelho de defesa mental que concede ao médium melhores recursos no desempenho de sua missão. Tomada de um impulso, Rosângela, outra integrante de nosso grupo que serviu com louvor às fileiras do protestantismo, indagou: todos os médiuns carregam esse anel? Não, minha jovem. O imunizador psíquico é uma concessão da misericórdia, fruto de um planejamento no tempo. O que fez Cesário para merecê-lo? Será um Espírito Santo com elevada missão? Terá ele algum mandato diante de Deus? Cesário, em se dedicando à tarefa da educação de si mesmo, como todos os benfeitores da nova revelação, não é portador de missões especiais e nem dotado de grande elevação moral. Sua qualidade mais saliente, por enquanto, é a devoção persistente que apresenta, ininterruptamente, durante 2 décadas, no serviço mediúnico socorrista de almas perturbadas. Quer dizer então que após um período de serviços de 20 anos, os médiuns podem receber semelhante graça? Compreendo sua terminologia, considerando sua formação evangélica, mas não se trata de graça, Rosângela, e sim de mérito, justiça e complacência divina. Nosso irmão perseverou durante esse tempo, mas além disso integrou o escasso grupo de servidores doutrinários, que apresentam uma rara qualidade. E qual é essa qualidade, Dona Modesta? Cooperativismo cristão. Apesar de suas vivências doutrinárias restringirem-se a uma casa espírita desde os seus primeiros passos nos projetos doutrinários, tem se oferecido pelo bem de outras agremiações, desenvolvendo um estimável labor coletivo junto à seara. Graças a isso tem chamado a atenção dos inimigos da causa que procuram desanimá-lo no ideal, com sorrateiras armadilhas. Sua sincera disposição de melhoria espiritual é seu verdadeiro recurso imunizador. Todavia, algumas almas superiores analisaram um pedido de sua amável mentora, para que lhe fosse prestado esse benefício para alento e estímulo. Sérgio mais uma vez retorna com outra pergunta. Será sensato entender essa concessão como prêmio? Prêmio, à luz do Evangelho, significa recurso para trabalhar mais, e nosso companheiro na carne já entendeu isso. Ele tem claramente estabelecido para si mesmo a consciência da concessão da qual foi alvo e com que objetivos lhe foi outorgada. Tão logo foi implantado o anel em seu cérebro, ele passou a experimentar uma maior capacidade de domínio interior, que suavizou as dores íntimas e ampliou-lhe as percepções extrafísicas. Sua avaliação, entretanto, ao invés de convergir para uma ideia vaidosa de dotes morais adquiridos ou virtudes conquistadas, conduziu-se para o que expressa as intenções nobres do plano superior em relação ao seu dever, ou seja, amparo para servir melhor. Dessa forma, em regime de parceira que amadurece a cada dia, temos condições de manter as obsessões de nosso irmão sob controle rígido e proveitoso. Perdoai-me a infantilidade, Dona Modesta, mas não posso deixar de expor meu pensamento. Não haverá aqui alguma parcialidade na ajuda de Cesário? Absolutamente, Sérgio, não existe. Não se sinta tão infantil por perguntar. É um raciocínio comum para quem veio da Terra há tão pouco tempo como você. Pediria ao nosso Elvésio que pudesse ler para nós aquele conhecido trecho de O Livro dos Médiuns, para esclarecimento de todos. Compulsando a obra do codificador sem nenhuma dificuldade
E como quem já esperava semelhante pedido de Dona Modesta, o nosso amigo destacou o item 268, questão 19 e 20, que dizem: poderiam os espíritos superiores impedir que os maus espíritos tomassem falsos nomes? Certamente que o podem, porém, quanto piores são os espíritos, mais obstinados se mostram, e muitas vezes resistem a todas as injunções. Também é preciso que saibais que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que outras, e quando eles julgam conveniente, as preservam dos ataques da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos enganadores nada podem. Qual o motivo de semelhante parcialidade? Não há parcialidade, há justiça. Os bons espíritos se interessam pelos que usam criteriosamente da faculdade de discernir e trabalham seriamente por melhorar-se. Dão a esses suas preferências e os secundam. Pouco, porém, se incomodam com aqueles, junto dos quais perdem o tempo em belas palavras. Terminada a leitura, como nada mais restasse a perguntar, nossa instrutora concluiu com orientações que somente poderiam vir de um coração tão generoso e experiente nas questões da mediunidade. O médium em questão não está isento de sua luta autoeducativa, em razão dos anéis defensivos. Sempre tem sido lembrado sobre isso, nas suas incursões noturnas fora do corpo. Esse artefato de proteção é implantado no corpo sutil, entre o cérebro e o corpo perispiritual, junto ao centro coronário, através de uma verdadeira cirurgia que lembra um transplante. E assim como nos transplantes orgânicos pode haver rejeição, igualmente no tema em foco. Se nosso irmão não continuar alimentando-se das benesses do sentimento, da fé e do amor, sustendo das nobres realizações, poderá ocorrer uma suspensão natural da imunização psíquica. Até agora, entretanto, Cesário vem demonstrando bom proveito relativo ao alívio mental da sobrecarga de vibrações que lhe são desfechadas, utilizando-se desse empréstimo para investir mais no trabalho do bem. Porém, dia virá em que suas defesas naturais superarão os recursos defensivos do anel protetor, e ele não mais terá a mesma função. Nessa ocasião, como sempre acontece com outros medianeiros, dentre os poucos que se fazem credores desses tipos de amparo, sua benfeitoria, obviamente, lhe oferecerá outros créditos, sempre visando a expansão da luz de todos. Os recursos nesse sentido são infinitos, como expressões do amor do Pai. Arrematando sua fala sempre sincera e bem-humorada, Dona Maria Modesta assim encerrou sua lição. Importante considerar que o anel propicia-lhe proteção, inclusive em relação aos pecados mentais dos encarnados, que não lhes são tão simpáticos aos esforços no bem coletivo. E não imaginem que seja de fora das lidas doutrinárias a origem dessas forças contrárias. É uma questão que deveria merecer de todos os espíritas encarnados uma investigação mais séria, porque, pelo que temos constatado, as obsessões de homem para homem são mais comuns que imaginam nossos irmãos na carne. E sem querer decepcionar ninguém, sou obrigada a concluir que, mesmo clareados com a luz do espiritismo, existe muito espírita obsediando o espírita. Quem sabe além do gênero que já mencionei, sobre as obsessões controladas. Poderíamos classificar mais esse tipo no capítulo das interferências obsessivas, talvez com o título Obsessão Espírita. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.